Olá, nesta segunda-feira, dia 30 de novembro, está começando a reunião conhecida como Cúpula do Clima, realizada em Paris, na França. São aproximadamente 200 nações representadas com o objetivo de encontrarem um meio de reduzir a poluição e as catástrofes ambientais que têm trazido grande risco à existência humana neste planeta. Apesar das grandes diferenças entre essas nações, o ponto em comum é justamente a preocupação com o meio ambiente, pois este afetaria tanto os ricos como os pobres, sem distinção de ninguém. Este evento é o maior encontro já feito com os chefes de Estado em um único dia e em um único teto, afirmou a secretária executiva da Convenção do Clima da ONU, Cristiana Figueires. E ela ainda conclui com a seguinte afirmação: e quem falou que o clima não está na agenda política? De fato, parece que este tema entrou de vez na agenda política mundial e vai trazer grandes consequências e mudanças. Mas o que essa reunião tem a ver com o decreto dominical? Bom, para entendermos melhor, precisamos voltar ao mês de junho, quando o Papa Francisco lançou sua encíclica papal, cujo título em português seria O Cuidado da Casa Comum. Era apresentada então como uma proposta do líder católico justamente para este encontro que começou hoje na França. Nessa encíclica, Francisco apresenta a necessidade da conscientização das nações sobre a responsabilidade que todos nós temos de cuidar deste planeta, reduzindo o desmatamento, a emissão de gases poluentes e lutando contra a miséria, a fome e as doenças. Até este ponto, podemos concordar com Francisco, pois de fato Deus nos deu este planeta e nos colocou aqui para cuidarmos dele e não para o destruirmos. Mas o grande ponto vem a partir do capítulo 6, quando no parágrafo 233 em diante, Francisco começa a apresentar o domingo como dia sabático e o coloca como ponto-chave no combate à degradação do meio ambiente, da miséria, da desigualdade social e do enfraquecimento da família. Em outras palavras, ele usa os fundamentos bíblicos para o sábado do sétimo dia, a fim de fundamentar o domingo, o primeiro dia da semana, como dia de descanso e como principal ponto para uma mudança na atual realidade catastrófica em que vivemos. Se referindo ao domingo ainda, ele argumenta que trata-se de outra maneira de agir que pertence à nossa essência. Assim como a ação humana é preservada não só do ativismo vazio, mas também da ganância desenfreada e da consciência que se isola buscando apenas o benefício pessoal, a lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no sétimo dia, para que o descansem o teu boi, o teu jumento, e tome fôlego o filho da tua serva e da estrangeira que reside contigo, Êxodo 23, versículo 12. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres, conclui ele. Como podemos ver, o domingo é apresentado como o centro da proposta papal, que se apresenta como a principal proposta até o momento, por pelo menos dois motivos. Primeiro, Francisco se apresenta como um líder mundial carismático e que até o momento tem sido totalmente coerente em seu discurso do combate à desigualdade em todos os seus aspectos, o que lhe tem gerado grande credibilidade diante dos governos mundiais. Segundo, devido à sua grande habilidade diplomática, tem resolvido conflitos históricos entre nações e servido como elo para o diálogo entre os povos, contando assim com o respeito e o apoio das maiores e mais poderosas nações da Terra. Se levarmos ainda em consideração o fracasso no cumprimento das metas das últimas reuniões climáticas e a pressão tanto governamentais como populares por um documento com poder de lei ao final dessa reunião, fica evidente que estamos a um passo de nos depararmos com uma lei que proíbe o trabalho aos domingos, com argumentos que aparentemente são bons, mas que leva a humanidade à desobediência aberta à lei de Deus,
que em Êxodo capítulo 20, versículo 11, deixa claro que o sábado do sétimo dia é o dia do Senhor, o sinal de seu poder criador, cujo anjo de Apocalipse 14, versículo 7, chama a humanidade a voltar a reverenciar e adorar, pois ele é o único Deus criador, cujo sinal é o sábado, segundo Ezequiel 20, versículo 12 e 20. Bem, queridos amigos, estamos vivendo num momento histórico, onde as profecias estão se cumprindo ao nosso redor. Precisamos buscar a Deus cada dia mais, para que Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento e compreensão, para podermos então estarmos prontos para o grande dia do Senhor que se aproxima. Que Deus os abençoe. O conflito concentra-se na cristandade. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda a nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento. Apocalipse 18, 3, 7, 17, 13 e 14. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 392. O programa do Jubileu, o primeiro da história de caráter temático, foi apresentado nesta sexta-feira. O Santo Padre pediu que o portão seja aberto com as palavras dos Salmos, que dizem: abra a porta da justiça. Em seguida, o Papa irá atravessar a porta, seguido pelos cardeais, bispos, padres e leigos. Todo mundo vai caminhar em procissão ao túmulo do apóstolo Pedro. O Papa argentino deseja lançar um convite ao mundo para que todos se comprometam na luta contra o aquecimento global, no momento em que se realiza a Conferência Mundial sobre o Clima em Paris. O arcebispo Rino Fisichella afirmou também que está garantida a segurança dos peregrinos e que o Vaticano está em alerta, assim como outras regiões da Europa.